Nunca achei que meu trabalho poderia ser um lugar assustador, sabe? A gente sempre pensa em coisas estranhas acontecendo em lugares abandonados ou casas antigas, mas nunca no escritório. Só que uma noite, quando fiquei até mais tarde para terminar uns relatórios, tudo mudou. Eu estava sozinha na sala, e o silêncio parecia maior do que o normal, mais pesado. Só o barulho do teclado e o som da minha própria respiração ecoavam. Foi então que ouvi, bem baixinho, como se alguém estivesse sussurrando meu nome. Na hora, pensei que era coisa da minha cabeça, né? Cansaço, talvez. Mas, uns minutos depois, ouvi de novo. A mesma voz, o mesmo sussurro, só que dessa vez, mais perto. Olhei em volta, a sala estava vazia, todas as mesas desertas, só eu ali. A cadeira da minha colega, que estava empurrada para baixo da mesa, começou a se mexer devagar. Não era possível. Eu fiquei paralisada, tentando entender o que estava acontecendo. Sabe aquela sensação de medo puro, que sobe pela espinha? Foi exatamente isso que senti. Respirei fundo, tentando manter a calma, mas o ar ao meu redor parecia ficar mais frio a cada segundo. Eu podia jurar que havia uma presença ali comigo. Não dava para ver, mas sentia. Era como se o ambiente todo estivesse diferente, mais denso. Então, a luz da sala piscou, só por um segundo, mas o suficiente para me fazer congelar. Eu não acreditava nessas coisas de espírito antes, mas naquele momento, não tinha outra explicação. Era como se algo estivesse brincando comigo, me testando. Naquela hora, eu só pensava em sair dali o mais rápido possível. Mas quando me levantei, a porta que sempre ficava aberta estava fechada. E o pior, parecia trancada por dentro. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava girar a maçaneta, e foi então que senti uma leve brisa passando pelo meu pescoço, como se alguém tivesse soprado ali. Olhei por cima do ombro, com o coração disparado, mas não havia ninguém. Pelo menos, não que eu pudesse ver. O medo tomou conta de mim, e foi ali que eu soube, eu não estava sozinha naquela sala. Depois daquela noite, fiquei paranoica com o escritório. Sempre que tinha que ficar até mais tarde, tentava me convencer de que era só minha imaginação, que não tinha nada de assustador ali. Mas as coisas começaram a piorar. Um dia, durante o expediente normal, vi algo pelo canto do olho. Era uma sombra, rápida, passando entre as mesas. Achei que fosse um colega, mas quando olhei melhor, todos estavam concentrados nas suas telas. Ninguém parecia ter se mexido. A sombra desapareceu tão rápido quanto apareceu, mas a sensação estranha ficou comigo. Passei o resto do dia desconfortável, sem conseguir me concentrar direito. É engraçado como o medo pode bagunçar a gente, mesmo quando não tem explicação. Fui ao banheiro tentar lavar o rosto, me recompor, e foi lá que a coisa ficou pior. Quando olhei no espelho, por um breve segundo, eu vi um rosto atrás de mim. Não era ninguém que eu conhecia, e não tinha ninguém ali quando me virei. Era como se eu estivesse sendo observado o tempo todo, mas nunca conseguia ver de verdade quem, ou o que, estava me vigiando. Contei isso para uma colega, e ela deu risada, dizendo que era só estresse. Talvez fosse, mas porque aquilo só acontecia comigo? Ela ficava até tarde várias vezes, mas nunca relatou nada. Eu, por outro lado, sentia aquela presença quase sempre. No começo, tentei ignorar, fingi que não estava acontecendo. Mas quanto mais eu tentava esquecer, mais as coisas pareciam piorar. As luzes piscavam toda vez que eu estava sozinha, e a cadeira da minha mesa começava a girar lentamente, como se alguém invisível estivesse sentado nela. Comecei a perceber um padrão. Essas coisas sempre aconteciam quando o escritório estava quase vazio. Não tinha testemunhas, e era como se a própria escuridão estivesse brincando comigo. A essa altura, eu já não sabia mais o que fazer. Se alguém me contasse isso, eu não acreditaria. Mas era real. E o medo de voltar a ficar sozinha lá,
no silêncio, só crescia. A sensação de que eu estava dividindo o espaço com algo do outro lado era quase insuportável. Eu sabia que, a qualquer momento, aquilo poderia se mostrar de verdade. Na semana seguinte, as coisas realmente começaram a sair do controle. Eu evitava ao máximo ficar sozinha no escritório, mas teve uma noite em que simplesmente não deu. Precisava terminar um relatório urgente, claro, fui a última a sair. Enquanto o prédio ia esvaziando, o ambiente foi ficando cada vez mais pesado. O silêncio era denso, e a única coisa que eu ouvia era o som da minha respiração. Mesmo assim, continuei trabalhando, tentando me focar na tela do computador e ignorar qualquer sensação estranha que surgisse. Aí, algo aconteceu que eu nunca vou esquecer. Estava digitando, tentando terminar logo, quando o computador desligou sozinho. Apagou tudo. Olhei em volta, para o meu desespero, as luzes também estavam piscando. Sabe aquele momento em que o pânico começa a subir pela espinha? Pois é, eu estava exatamente nesse ponto. E então, ouvi um som baixo, quase imperceptível, como um sussurro vindo do corredor. Era impossível distinguir o que dizia, mas dava para sentir o tom, e ele não era nada amigável. Eu não queria acreditar no que estava ouvindo, então tentei ignorar e liguei o computador de novo. O que mais eu poderia fazer? Mas o sussurro continuava, agora mais claro, mais próximo. Parecia que vinha direto na minha direção. O instinto me dizia para correr, mas minhas pernas pareciam presas no chão. E foi quando senti. Uma corrente de ar gelada passou pelo meu pescoço, como se alguém estivesse bem atrás de mim. Mas eu sabia que não tinha ninguém, ou pelo menos, ninguém visível. Por fim, tomei coragem e me virei, pronta para encarar o que quer que fosse. Mas não havia nada. Só o vazio do escritório iluminado pelas luzes intermitentes. Porém, a sensação de ser observada estava mais forte do que nunca. Era como se alguma coisa estivesse brincando comigo, se divertindo com o meu medo. Não aguentei mais ficar ali. Fechei meu computador às pressas e saí o mais rápido possível. Enquanto eu saía, tive certeza de que vi, pelo canto do olho, aquela sombra novamente. Ela não estava mais só me observando. Estava me seguindo. Depois daquela noite, comecei a perceber que o que estava acontecendo no escritório não era coincidência. Várias pessoas comentavam sobre o ambiente estranho, mas ninguém falava abertamente sobre isso, como se fosse um tabu. Eu, por outro lado, sabia que não era só minha imaginação. Sabe aquele tipo de coisa que você só acredita vendo? Pois bem, eu já tinha visto e sentido o suficiente para saber que algo assustador estava por trás de tudo aquilo. Um dia, uma colega mencionou, meio de brincadeira, que o prédio onde trabalhávamos havia sido construído sobre um terreno antigo, com uma história complicada. Ela riu, mas eu percebi o desconforto nos olhos dela. E quem poderia culpá-la? Eu também sentia aquele peso no ar. Era como se o local guardasse segredos antigos, memórias que se recusavam a ir embora. E, de alguma forma, essas presenças, seja lá o que fossem, estavam presas ali, conectadas ao lugar, alimentando-se do nosso medo. Foi então que as coisas começaram a se intensificar. Um dia, o elevador parou no andar errado, sem ninguém apertar o botão. Outro, a porta da sala de reunião se trancou sozinha enquanto eu e mais 2 colegas estávamos lá dentro. Parecia que quanto mais eu tentava ignorar, mais essas coisas se tornavam frequentes. Como se a história daquele lugar estivesse se revelando, lentamente, como um jogo macabro. Mas o pior foi quando comecei a ter pesadelos. Toda noite, eu sonhava com o escritório, mas ele estava diferente, distorcido. As paredes pareciam fechar ao meu redor, e sombras se moviam de forma ameaçadora pelos corredores. Sempre havia uma figura escura, observando de longe. Eu acordava suando frio, com a sensação de que aquilo não era apenas um sonho. Era como se essas entidades estivessem tentando invadir minha mente, me puxar para o mundo delas, tornando impossível escapar, mesmo fora do trabalho.
A situação no trabalho começou a me consumir, e o medo passou a me acompanhar até em casa. Não era só o prédio que estava assombrado, parecia que algo ou alguém havia me escolhido, como se a história que pairava no escritório agora estivesse me seguindo. Eu tentava ignorar, me distrair, mas sempre que voltava ao trabalho, tudo recomeçava. O mais assustador era que, aos poucos, os sinais do escritório começaram a aparecer em outros lugares, como se o espírito quisesse me lembrar de sua presença constantemente. Uma das piores experiências aconteceu numa madrugada. Estava revisando um relatório, sozinha no escritório. O silêncio era quase ensurdecedor, até que ouvi passos vindos do corredor. Só que eu sabia, e tinha certeza, que eu era a única ali. Meu coração disparou. Tentei me concentrar no que estava fazendo, mas os passos continuavam, mais próximos a cada segundo. Quando eles pararam, logo atrás de mim, meu corpo inteiro gelou. Lentamente, virei a cadeira, mas não havia ninguém. Era como se uma presença invisível estivesse ali, me observando. A partir daquele dia, o escritório começou a me dar calafrios. Cada vez que passava pela porta de entrada, sentia aquele peso no peito, como se algo quisesse me prender ali. As sombras no corredor, os barulhos sem explicação, as portas que pareciam ter vida própria. Tudo isso começou a fazer parte do meu dia a dia, e o pior de tudo era que eu sabia que ninguém acreditaria se eu contasse. Era uma história real, mas que parecia saída de um pesadelo. Eu precisei me afastar. Pedi uma transferência para outro local de trabalho, algo que, felizmente, foi aceito sem grandes explicações. Achei que mudando de ambiente, conseguiria me livrar dessa presença. Mas o que eu não imaginava é que essas entidades não se prendem a um local específico. Elas seguem, se alimentam do medo, e deixam suas marcas naqueles que, por azar, cruzam seu caminho. Você nunca mais é o mesmo. Inscreva-se no canal e ative as notificações. A cada novo vídeo, você vai descobrir que o terror pode estar muito mais perto do que você imagina. E aí, vai continuar ignorando os sinais ou está pronto para encarar a verdade?